close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a wasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Fala galera, opa, a paz do Senhor, boa noite. Estamos começando aqui mais um ZS News. Então já vai interagindo aí no nosso chat, mandando seu foguinho, interagindo com os nossos irmãos, falando da sua expectativa para o nosso culto que começa já já. E vamos começar falando um pouco dos nossos avisos da semana, né? Primeiramente, as salas do Meet que ocorrem durante a semana. Na segunda, quarta e sexta nós temos pela manhã, a cozinha de guerra, das 9 às 9h30, e à tarde, a sala de oração, das 13 às 13h30. E nas terças e quintas, temos as salas de louvor, das 13 às 13h30 também. Então, recebe seu link lá no WhatsApp da nossa igreja e entra, não deixa de participar. Fala também sobre a nossa campanha de 21 dias de oração, um clamor pelo nosso Brasil. A gente sabe o quanto a situação ela tá delicada, ela tá complicada. E nós, como Igreja do Senhor, nós devemos estar perseverando, orando, clamando pela nossa nação, né? Para você marcar um horário de um aconselhamento, um plantão pastoral, você que está precisando ter uma conversa com alguns dos nossos pastores, entra nesse número aqui, fala lá e a gente vai conseguir marcar o melhor horário para você. Também tem o número da tesouraria, você que faz transferência bancária do seu dízimo e das suas ofertas, manda seu comprovante nesse número aqui para a gente conseguir fazer a contabilidade direitinho. Além disso, temos também o número do suporte, esse número que está aparecendo aqui na tela também. Qualquer dúvida com relação ao aplicativo da nossa igreja ou ao e-mail institucional, você vai falar nesse número e o pessoal vai tentar sanar suas dúvidas, tentar sanar qualquer problema da melhor maneira possível. Falando também do número da nossa igreja, né, que a gente vai receber os avisos que eles vão estar enviando, avisos sobre a nossa programação semanal e também a pérola do TQD, nosso tempo de qualidade com Deus, né, nosso devocional diário. O pastor ele vai estar enviando essa pérola, que é um versículo em destaque, uma reflexão sobre ele, para auxiliar no nosso momento devocional diário, que tem sido tão importante. Então, se você ainda não recebe, entra nesse número aqui, fala lá e diz que quer receber, que você vai passar a receber todas essas informações vindas da nossa igreja. Nós temos também os S-Groups, que estão acontecendo todas as quartas-feiras, online. Nesse período estão acontecendo essas reuniões online, então tem sido fundamentais, mais um momento de comunhão, né, com os nossos irmãos. Então, se você não está em nenhum ZS Group, fala também lá no WhatsApp da nossa igreja, que a gente vai conseguir te inserir no ZS Group, no pequeno grupo mais perto de você. Nós temos também o Upper Help, que é um projeto da nossa juventude. Você que está sem poder sair de casa, você que está adoentado, fala lá, manda uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja, dizendo que está precisando, que os nossos jovens eles estão se disponibilizando para fazer uma compra, seja no mercado, seja de um remédio, para te ajudar mesmo nesse momento. Nós temos também o nosso Upper Room. O Upper Room durante esses 21 dias de oração, de clamor pelo Brasil,
A nossa juventude vai estar se reunindo todos os dias das 10 às 10h30 da noite, lá no Google Meet. E aí, para você entrar, é um momento de louvor e de oração. E para você entrar, tem que ser com o nosso e-mail institucional. Então, se você ainda não ativou o seu, fala lá com o pessoal do suporte, o pessoal da secretaria, que eles vão te ajudar e não deixa de participar. Que tem sido momentos realmente muito abençoados, de verdade. Falando dos nossos aniversariantes, nós temos hoje, dia 28, Rodolfo, nosso líder da juventude. Parabéns, Rodolfo! Que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. A juventude toda tem um carinho enorme pela sua vida. Nós só temos a agradecer por ser um instrumento do Senhor realmente na vida de cada jovem aqui. Dia 29, nós temos Camila. Parabéns, Camila. Temos também no dia 29, João Vitor. Parabéns, João Vitor. E no dia 2 de abril, nós temos Samuel. Parabéns a todos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Além disso, nós temos o projeto do Mais Paz aqui da nossa igreja para arrecadar alimento, cestas básicas, para distribuir para as famílias que estão necessitadas nesse período, né, que está tão difícil. Então, se você tem alguma doação, toda terça, quinta e sábado, das 10 às 11h30, nossa igreja ela vai estar aberta para receber essas doações. Inclusive, cada ZS Group ele está responsável por arrecadar pelo menos uma cesta básica por mês para ajudar nesse projeto também. Então, por hoje é isso. Fica ligadinho aí e não perde nosso culto. A paz do Senhor, Zona Sul. Está feliz com Jesus? Nessa noite nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos no Teu nome, Pai, mais uma vez. Deus, eu te peço pela vida dos meus irmãos que estão em casa. Pai, no nome de Jesus, chega com Teu bálsamo, Jesus, chega com Tua alegria. No nome de Jesus, Pai, que nessa noite venha ser uma noite transformadora, Pai, em nossas vidas. Pai, recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração a Ti, Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Está firme em Tua palavra. Teu amor é pra mim a mais linda razão que me leva a cantar. Eu te amo, Jesus. De todo o coração, te amo, Jesus. Eu
mais linda razão que me leva a cantar. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. Te amo, Jesus. Vamos cantar. Eu te amo, Jesus. Vamos. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. De todo o coração. Te amo, Jesus. És o Filho de Deus. És o Filho de Deus. O princípio e o fim. Rocha eterna és para mim. És o Cordeiro que foi morto na cruz. Venceste a morte, Rei Jesus. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vamos declarar isso nessa noite. Eu te amo. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. Te amo, Jesus. És o Filho de Deus. És o Filho de Deus. O princípio e o fim. Rocha eterna és para mim. És o Cordeiro que foi morto. Venceste a morte, Rei Jesus. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. Te amo, Jesus. Você pode declarar isso aí na sua casa. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, de todo o coração. Te amo, Jesus.
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Diga. Glória, 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 adore a Ele,
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pai do Senhor, família Zona Sul, Pai do Senhor, Juventude Upper, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse momento agora para trazer alguns avisos para vocês, nesse momento. Que tempo estamos vivendo, hein? Queria que você prestasse atenção agora no momento, né? Também queria dar um aviso agora sobre os nossos S grupos. Você está participando de algum? Se você não está participando, né? Entre em contato aí com a liderança da juventude, né? Na secretaria também. Se você puder, se você não está participando, participe. Tem sido bênção para as nossas vidas, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Nós precisamos desse vínculo, dessa união, né? dessa unidade, para estarmos firmes com o Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz que a gente, não é para a gente andar só, né? Então, com a ajuda do nosso irmão, sempre é mais fácil servir o Senhor, né? Acreditar no Senhor e estar junto dele. Amém? Também queria trazer uma novidade. Ontem começamos, né, o nosso Upper Room, né, na nossa sala que foi criada. Se você não está participando, se organize para participar. Foi bênção de Deus, né? Com louvores, um momento descontraído, né? Teve também a palavra que se iniciou com nossos pastores, com o pastor Edson, a pastora Cida. Foi bênção de Deus. Meia horinha, com certeza não vai tirar muito seu tempo. É um momento, é um tempo assim que está todo mundo em casa, dá para a gente participar. Então você que é jovem, participe. É bênção de Deus para a sua vida. Amém? Vamos agora fazer a leitura do nosso TQD, que se encontra no capítulo 2 do livro de Esther. Né? Queria ler só apenas um versículo, que diz assim: E o rei se apaixonou por Esther, e a amou mais do que todas as mulheres no seu harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor, mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia, e a constituiu rainha em lugar de Vaste. Meu Deus, né? Diante dessas coisas que nós temos lido nesse dia, né? Apesar de o livro de Esther não trazer a palavra a Deus, nós podemos ver em todo momento a providência de Deus. Deus com sua mão estendida sobre o seu povo, usando a rainha Esther, né, de uma maneira assim surpreendente, poderosa, né? E é isso que nós esperamos do nosso Deus nesses tempos difíceis, né? Que nós não temos tanta liberdade de estar saindo de casa, mas eu tenho certeza que Deus, ele está com a mão sobre você. A mão de Deus está sobre você. E é isso, né? Fique em paz, né? Glorifique o Senhor aí na sua casa. E agora vamos para um momento muito especial, que é o momento da palavra. A paz do Senhor, Zona Sul, a paz do Senhor, juventude abençoada. Meu Deus, que louvor abençoado tivemos aí no início do nosso culto. E hoje, irmãos, estamos aqui mais uma vez em nosso culto Upper, né? E hoje é meu aniversário, né? Hoje é meu aniversário. Então comenta aí no chat agora, parabéns Rodolfo, parabéns Rodolfo. Eu vou estar esperando o presente de cada um de vocês, viu? Vocês sabem onde entregar o endereço, qualquer coisa precisar do CEP, vou mandar aí para vocês depois, tá bom? Deus é bom, meus irmãos. A gente está aí nesse TQD,
no livro de Esther, um livro, irmãos, que tem uma história tão envolvente, né? Uma história que nos envolve. Eu, conversando com alguns irmãos, o pessoal disse, rapaz, eu não aguentei ler um capítulo por dia não, eu emendei logo tudo também, eu também fiz assim, mas eu já fiquei tão envolvido com a história, que no primeiro dia do TQD já li o livro todo, né? Uma história tão abençoada. E nessa história, irmãos, a gente tem alguns ensinamentos práticos para a nossa vida, como os outros pastores já ministrou aqui, pastor Neto, pastor Edson. O livro de Esther, ele tem um detalhezinho de não mencionar o nome de Deus, né? Mas não é por causa disso, irmãos, que a gente não vê Deus agindo em todo o tempo nessa história, né? E eu queria estar meditando com os irmãos hoje, uma palavra bem rápida e objetiva aqui com vocês, no capítulo 4 de Esther, né? No capítulo 4 é praticamente ali um momento, um ápice da história desse livro, aonde Mardoqueu, ele manda um recado para Esther. Vamos ler aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Meu Deus, essa pergunta que Mardoqueu lança sobre Esther é uma pergunta muito profunda, é uma pergunta muito provocativa e eu queria estar falando um pouco sobre ela. Mas antes de chegar, irmãos, eu queria apontar algumas coisas que a gente pode tirar de lição desse texto. A gente sabe que a situação a qual o livro de Esther ele traz é uma situação caótica, uma situação desesperadora, onde o povo judeu estava ameaçado, onde o povo judeu estava com seus dias contados, através de um decreto, e Amã ali que instigou ao rei a fazer aquele decreto, aonde estaria exterminando todos os judeus. E sabe, gente, a perseguição era grande, o desespero era grande naquele lugar. Apesar de não ser doenças, mas era um decreto que estaria pondo a vida de todos em risco ali. E numa situação tão calamitosa, tão desesperadora, a gente vê algumas ações de Mardoqueu, do seu desespero, da sua angústia, onde ele se veste com roupa de sacos, de cinzas e chora, e chama a atenção de Esther, e aí onde acontece todo esse texto aqui que a gente acabou de ler, essas trocas de informação que ele tem com Esther. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar aqui com vocês é sobre que em nossa caminhada a gente vai ter situações, irmãos, que parece, preste atenção nisso, que parece que os planos dos nossos inimigos, que o plano do povo que deseja o nosso mal está dando certo. Parece que estamos ficando para trás, parece que estamos perdendo, parece que estamos perdendo a batalha. E na verdade, irmãos, os planos de Deus, eles são maiores. Os planos de Deus, irmãos, ele está acima de qualquer coisa. Nada pode parar o plano de Deus. Aleluia! Receba essa palavra essa noite, irmãos. Nada pode parar o plano de Deus. Enquanto eles ali se desesperaram, humanamente falando, Deus já estava providenciando tudo. O plano de Deus estava em execução, como já foi ministrado aqui também.
Até parece que Satanás, agora eu ganhei essa. O inimigo até pensou que estava dando tudo certo, que ele ia conseguir. Mas, irmãos, Deus está trabalhando a nosso favor. Mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga visualizar, existe um plano que está em execução. E quando nos rendemos a viver por esse Deus, por esse reino, esse plano, ele é um plano de nos beneficiar. Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aleluia. Irmãos, o servo de Deus, ele jamais, irmãos, vai perder a guerra. Existem algumas situações em nossa vida que parece que a gente perdeu uma batalha. Existem situações em nossa vida que a gente para e diz assim, nossa, eu fui abatido, o inimigo ganhou, eu fui derrotado. Irmãos, não. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, tudo que acontece, tudo que sobrevém, tem um propósito, irmãos. A gente pode até, aparentemente, enxergar uma derrota em uma batalha, mas a guerra jamais iremos perder, irmãos. Porque o que está conosco, o que está com a gente, irmãos, é maior do que está lá fora. É maior. O nosso Deus, irmãos, ele jamais perdeu uma guerra. E ele jamais irá perder, irmãos. Sabe por quê, queridos? A gente tem que parar, irmãos, de olhar apenas para o material. De olhar apenas para o que está aqui na terra. Porque vai ter situações em nossa vida que vamos perder alguma coisa. Vamos perder um carro, uma casa, um bem material. Sabe, irmãos? Mas isso não quer dizer nada. Lá em Mateus 6, irmãos, vai dizer que não ajuntemos tesouros aqui nessa terra, porque a traça, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas que a gente, irmãos, ajunte tesouro no céu. E aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ei, tem algo que ninguém nessa terra pode tirar, irmãos. Tem algo que a ferrugem e nem a traça vai corroer e que nenhum ladrão pode roubar, irmãos. É a nossa salvação, é a nossa fé em Cristo Jesus e é isso que é suficiente para mim e para você. Então não ache, irmãos, que perder um bem é perder uma batalha, é perder a guerra. Não, irmãos. A nossa vitória já é certa. A nossa vitória já é garantida no Senhor Jesus. Ele já venceu essa guerra por nós. Aleluia. Ele já venceu essa guerra por mim e por você. Amém. Glória a Deus. Um segundo ponto aqui que eu anotei. O segundo ponto que eu quero trazer com vocês aqui é, analisando essa história, irmãos. Enquanto eu meditava nesse capítulo, nesse texto, nesse momento aqui, veio algo no meu coração. E olha o que é que eu coloquei aqui. Ande com pessoas que têm um discernimento espiritual, mesmo diante do caos. Meu Deus, irmãos. Olha, saiba de uma coisa. Em nossa caminhada, irmãos, vai ter situações e vai ter momentos que eu e você vamos passar. Que estar ao nosso lado uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem um discernimento espiritual. E uma pessoa, irmãos, que anda com discernimento espiritual, ele não anda por vista, ele anda por fé. Mesmo diante do caos, ele consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está planejando. E isso é fundamental em nossa caminhada. Perceba comigo aqui nessa história. Vamos sair esmiuçando aqui algumas coisas. Olha só, precisamos em situações de dificuldade e desespero nos cercar e buscar conselhos de pessoas que têm o discernimento espiritual. Pessoas que entendam o propósito e que não pedem nada. Olha só, irmãos, escute isso agora que eu vou lhe dizer. Pessoas que têm um discernimento espiritual, eles não pedem nada apenas para o seu benefício próprio. Tem duas coisas que eu quero colocar aqui bem para você, que Deus me ajude a colocar agora para vocês isso. Vamos lá. Primeiro, cerquem de pessoas que têm um discernimento espiritual. E essas pessoas que têm discernimento espiritual, elas nunca vão pedir e vão liberar algo apenas em seu benefício próprio, irmãos. Isso é muito poderoso. Vamos para o primeiro ponto aqui. Por que eu tenho que me cercar, Rodolfo, de pessoas que têm
Um discernimento espiritual mesmo diante do caos, mesmo diante de cenários caóticos. Porque são essas pessoas que vão te impulsionar, que vão te encorajar a continuar, a cumprir o propósito de Deus na tua vida. Sabe, irmãos, Esther era uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida disso. Esther é uma mulher que tinha convicção em Deus. Uma mulher que ela sabia a quem servia. Mas tem hora, irmãos, pelo menos eu, não sei você que está me ouvindo aí em casa agora, mas tem hora, irmãos, que a gente para aí, sabe, dá aquela desanimada. Tem horas que a gente passa por algumas situações em nossa vida que nos faz questionar algumas coisas. Mas é nesse momento que a gente vai pedir ajuda. É nesse momento que a gente procura essas pessoas que têm um discernimento espiritual. Sabe, irmãos, a gente tem um discernimento espiritual, mas às vezes a gente está tão apavorado, angustiado com algumas situações que a gente não consegue se atentar. Por isso é necessário ter pessoas do nosso lado. Porque um dia eu vou precisar dela e no outro dia ela vai precisar de mim. E essa é a nossa caminhada. E Esther estava ali dentro do palácio, dentro de uma situação, e o texto, como a gente leu, fala que ela fala para Mardoqueu: Mardoqueu, faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E todos sabem que se alguém se apresentar diante deles e não for chamado, morrerá. A não ser que ele estenda o cetro de ouro. E Mardoqueu, irmão, sendo usado por Deus, ele diz assim: ei, Esther, ele provoca Esther. A pergunta de Mardoqueu, irmãos, ela é fantástica porque joga Esther para cumprir o que Deus tem para fazer através da vida dela. E Mardoqueu diz assim: olha, Esther, quem sabe você não está aí. Você está aí para esse momento, para esse tempo. Meu Deus, irmão. Já pensou nessa pergunta? Faça uma reflexão, irmãos. Faça uma reflexão. Essa pergunta de Mardoqueu sobre Esther, irmãos, ela é uma pergunta muito poderosa. Olha, Esther, para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar. Pensa aí, Esther. Será que Deus não preparou tudo isso? Será que Deus não planejou tudo isso para que você estivesse aí nesse momento e fosse canal de bênção? E essa pergunta transformou o coração de Esther. Essa pergunta encheu o coração de Esther a não desistir, a não retroceder, mas sim continuar firme. E Esther, logo depois de ser encorajada, manda ele se reunir, jejuar e orar, porque ela iria tomar uma ação. E eu quero voltar para o segundo ponto agora que eu falei. Eu acho também bonito, eu quero que vocês aprendam com Mardoqueu também. O que eu acho bonito, irmãos, aqui no texto que diz assim, ó, que Mardoqueu, ele pede a Esther. Olha só, lá no versículo 8, ele diz assim: mostre isso aqui a Esther. E ele insistiu com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Meu Deus, irmãos. Para pensar aqui. Vamos criar agora a situação ali. Primo de Esther, Mardoqueu era. E eu fiquei imaginando, eu fiz, cara, se eu tivesse uma prima no palácio, gente, e tivesse uma ordem para me matar, gente, hoje vivemos em um tempo onde certamente pessoas chegariam e diziam assim: ei, minha prima Esther, faça aí o favor, tente livrar pelo menos eu, o seu primo que cuidou de você, o seu primo que, cuidou de você durante todo esse tempo, dê um jeitinho aí, me bote para dentro do palácio para que eu não venha perecer, para que eu não venha morrer. Mas essa, irmãos, não é uma atitude de um homem que tem discernimento espiritual. Um homem a qual sabe qual é o seu propósito. Um homem a qual sabe para o que foi chamado. Então, irmãos, quando eu entendo isso e vivo por isso, nada que eu peço a Deus, irmãos, é apenas para o meu benefício próprio. Receba essa palavra hoje. Nada que podemos pedir, irmãos, temos que visar apenas o nosso próprio benefício. E Mardoqueu, ele chega e diz assim: olha, pede para Esther interceder pelo povo. E se Esther não fizesse isso, irmãos, ele ia também no bolo. Ele iria morrer certamente. Mas Mardoqueu, mesmo tendo sua vida ameaçada, e mesmo enxergando a oportunidade, irmãos, a oportunidade de poder livrar apenas a sua vida, ele não cogitou. Ele pediu algo a Esther que não fosse apenas para o seu próprio benefício.
mas fosse em benefício do seu povo. Que aprendizado, irmãos, nós temos aqui com a vida de Mardoqueu. Olha só, nesses dias de luta e tribulação, precisamos exercitar o ministério da intercessão, irmãos. Outra coisa que eu aprendo com Mardoqueu, ele foi um verdadeiro intercessor. Cadê as irmãs aí da intercessão aí no chat? Bota aí um foguinho e amém. E bota assim, é nós. Bota aí. Precisamos exercer o ministério da intercessão, irmãos. O que Mardoqueu fez aqui foi isso. Ele se colocou na brecha. Ele se colocou na posição de interceder por um povo. E olha que engraçado, irmãos. Um povo que talvez nem o conhecesse todo mundo. Que nem ele tivesse relacionamento, algum envolvimento. Mas ele estava ali, intercedendo por aqueles que ele conhecia e também por aqueles que nem conhecia. Somente alguém, mais uma vez, que tem um propósito bem estabelecido, convicto e tem discernimento espiritual, pode se colocar numa posição como essa, pode tomar ações como essa. Amém? E o outro ponto que eu vejo, irmãos, que Mardoqueu entendeu, é uma frase que o nosso pastor uma vez aqui, ele ministrou muito bem. Ele disse assim, olha, o nosso propósito, ele está diretamente relacionado às necessidades que nos rodeiam, às necessidades que estão nos cercando. E Mardoqueu entendeu isso. Mardoqueu viu a necessidade do seu povo. Mardoqueu viu que o povo ia perecer. E aquilo o moveu, aquilo queimou no seu coração de interceder por ele. Não para suprir apenas algo que ele poderia muito bem ter em seu benefício apenas, mas ele compartilhou isso com todos. Amém? E o terceiro ponto é, irmãos, a nossa fé, ela sempre vai ser provada em nossa caminhada. A nossa fé, irmãos, ela está em constante crescimento. A gente nunca pode parar, irmãos, e dizer assim, olha, eu acho que eu cheguei no auge da minha fé. Eu acho que agora eu sou o top das galáxias. Não existe nada que vai me abalar, não existe nada que vai me fazer parar. Não, irmãos. Essa não deve ser a nossa posição. Essa não deve ser o nosso posicionamento. O nosso posicionamento, irmãos, tem que ser um posicionamento de humilhação. Temos que estar constantemente humilhados no pé do Senhor. Dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, no dia mal. Me ajuda a superar essa situação. Me ajuda a passar por isso. Sabe, irmãos, a gente não pode permitir que o orgulho invada o nosso coração e a gente ache que já estamos bem suficientes e não precisamos crescer mais. Olha só, Estela foi provocada pelo seu primo, como eu falei aqui, e Estela estava um pouco apavorada com a situação, com aquela morte iminente, tanto do povo e como ela. E algo que eu achei lindo aqui, irmãos, depois da palavra que Mardoqueu liberou sobre a vida dela, Estela conseguiu retomar para o prumo, retomar para o propósito dela. E quando a gente retoma para esse ponto, irmãos, isso é algo inexplicável, irmãos. Quando a gente volta à tona, quando a gente percebe que o que Deus nos entregou para fazer, irmãos, mesmo que nos custe algo, a gente vai fazer, irmãos. Mesmo que ponha à prova a nossa vida, a gente vai fazer, porque entendemos que o que Deus tem para fazer através de nós, irmãos, é algo poderoso, é algo glorioso. E é uma honra para a gente, irmãos. Entenda isso, que isso vai ser um fator para a gente linkar no próximo ponto. É uma honra poder ser participantes do plano de Deus aqui na terra. Meu Deus, irmão. E talvez a gente não se posicione no propósito, sabe por quê? Porque a gente não entende a honra que existe nisso. A gente acha, irmãos, que é qualquer coisa. Não, irmãos. Viver um propósito, um plano de Deus, irmãos, é algo honroso para a minha vida e para a sua. E Estela estava ali, olha, Mardoqueu, não dá certo, Mardoqueu. Se eu for lá, eu vou morrer. Se eu for lá, Mardoqueu, eu corro risco de vida. Aí Mardoqueu, irmãos, na versão traduzida aí, Rodolfo Fernandes, ele diz assim, Esther, homem, deixe de ser besta, acorde, desperte, mulher. Tu não sabe que tu está aí nesse negócio. E quem sabe não foi Deus que te colocou aí para viver isso. Quem sabe, Esther, não foi Deus que colocou você para que você fosse boca de Deus do povo dele aí. E Esther voltou à tona, Esther entendeu, meu Deus, é isso.
preciso agir. Eu preciso tomar decisões. Deus me confiou essa decisão, irmãos. Existem decisões que Deus confia a gente. E a gente tem que tomar, irmãos. Que podem nos custar muita coisa. Que podem nos custar muita coisa, irmãos. Isso é forte. Não ache que viver os propósitos de Deus, viver os planos de Deus, irmãos, é uma caminhada de flores. Se engana você que pensa assim. Se engana você achar que eu vou viver o que Deus tem para mim, vai ser tudo maravilha, vai ser tudo flores, eu não vou passar por aflição. Não, irmão, não tenha essa ilusão. Não tenha essa ilusão. O propósito de Deus em nossa vida, irmãos, tem certos momentos que Ele vai arrancar pedaços da gente. Que Ele vai arrancar pedaços do nosso corpo. Isso dói. Isso dói. Escutem isso essa noite. O propósito de Deus para mim e para você, irmãos, em algumas situações, em alguns momentos, Ele vai arrancar pedaços. E pode até custar a nossa vida. Estamos preparados para isso? É a nossa pergunta de hoje. Estamos preparados para cumprir o que Deus tem para fazer através da nossa vida em qualquer situação, em qualquer momento? Ou nós estamos apenas, irmãos, disponível para Deus, para viver apenas aquilo que é bom, apenas aquilo que é agradável? Sabe por quê? Muitas vezes a gente abre mão de viver o que Deus tem para a gente, irmãos, porque a gente não está suportando os momentos difíceis. A gente tem uma ideia errônea de que a nossa vida com Deus é pautada apenas de momentos bons. Rodolfo, então não vou desfrutar de momentos bons? Vai, meu irmão. Você vai desfrutar de momentos, irmãos, que você não pode desfrutar em outro canto, em outra situação, a não ser em Deus. Você vai, mas também vai ter situações, meu irmão, que a gente vai ter que chorar. Vai ter situações, irmãos, que a gente vai ter que abrir mão, que a gente vai ter que renunciar em favor de outros, em favor do propósito, em favor daquilo que Deus confiou a gente a fazer. Amém? Amém? Então, irmãos, precisamos continuar na nossa caminhada. Mesmo diante da dificuldade, aqui eu quero encerrar essa palavra de hoje. Mesmo diante das situações que estamos vivendo, dessas situações calamitosas, caóticas, eu quero te encorajar, assim como Mardoqueu. Assim como Mardoqueu encorajou Esther, juventude da ADEPAZ, juventude UP, irmãos da igreja, ADEPAZ Zona Sul, eu quero te encorajar essa noite e me encorajar também. Será que não foi para esse tempo que Deus preparou eu e você para vivermos? Receba essa palavra. Será que tudo aquilo que a gente viveu nesse período antes pandemia, será que tudo aquilo que a gente experimentou antes pandemia, não foi para que a gente passasse por isso que a gente está passando hoje? Deixa eu ir mais a fundo aqui. Será que todos aqueles mais profundos que a gente se derramou aqui na igreja, irmãos? Hoje eu estou aqui sozinho, praticamente pregando de frente para uma câmera. Mas já teve momentos que estivemos aqui juntos, irmãos, que a glória de Deus desceu aqui nesse lugar, que a glória de Deus foi tão intensa que ela chegou a ser palpável, e de grandes ensinamentos durante todos os mais profundos. Ei, será que esse tempo que você desfrutou não é algo para que você faça aquilo que Deus te chamou agora? Pense nisso, não pense em parar. Eu sei que tem muita gente que tem perdido entes queridos, tem muita gente que está numa situação calamitosa, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que perdeu pai, perdeu mãe, tio, avô, avó. E a dor consome o coração. Ei, mas em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Será que não foi para esse tempo que o Senhor separou você para viver? Mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, Deus preparou você para que você vivesse isso. Em nome de Jesus. A gente não pode retroceder, irmãos. E aqui eu quero pegar um gancho de uma palavra que eu soltei no início da palavra. Para a gente é uma honra poder servir a esse Deus. Para a gente é uma honra poder participar do plano de Deus. Mesmo que isso nos custe algo. Sabe por quê? Porque, irmãos, o plano de Deus ele não para.
O plano de Deus não depende de mim para ser executado. Meu Deus. Tem gente, irmãos, que acha que, eu sou bom o suficiente, se eu não fizer, ninguém faz. Não, irmãos. Não, irmãos. Não é assim. Não é o plano de Deus que depende de você. Escute algo. É você que depende do plano de Deus. É você que depende estar enxertado na videira. Você fora de Deus, você fora da videira não é nada, irmãos, mas Deus continua sendo Deus. Entenda isso. E o texto ele vai dizer assim, Mardoqueu, na sua frase de encorajamento, ele diz: olha, Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio, isso vai livrar você. Aí, irmãos, essa outra frase que ele diz aqui, ele diz assim, olha, pois se você ficar calada nesta hora, Esther, irmãos, se você parar nesse momento, aquilo que Deus confiou para você, receba essa palavra agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. O que Mardoqueu quis dizer aqui foi o seguinte: Esther, na versão Rodolfo atualizada, Esther, é o seguinte, minha filha, se tu não tiver coragem, se tu afrouxar aí, deixa eu dizer um negócio, se não for com tu aí, se tu não quiser, Deus vai mandar outro. Deus vai fazer, mas aquilo que Deus tem estabelecido para o seu povo vai acontecer, você querendo ou não. Então, irmãos, cabe a nós nos posicionar diante daquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Lembre-se, é uma honra poder desfrutar e participar dos planos de Deus. Em nome de Jesus, que você tome uma posição. Se posicione naquilo que Deus te entregou para fazer. Que Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui. E que essa semana seja uma semana incrível na vida de vocês. Deus abençoe. Acelerar o meu coração, a tua voz ao meu caminhar trouxe direção. Quem além de ti que outro igual não há. Há um desejo em mim de me aproximar. Quero te conhecer e ao teu lado estar. Como expressar tamanha perfeição? Maravilhado, estou a contemplar a tua glória. Quem além de ti, quem ama tanto assim? Outro igual não há.
santo, tu és Aleluia, que louvor abençoado, irmãos, que louvor abençoado. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo a Deus por mais um culto. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nós te louvamos por mais um culto, Senhor, por mais um momento que tivemos aqui contigo, Senhor, de louvor, de palavra. Pai, como é bom estarmos conectados juntos, Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das limitações, nós estamos aqui, meu Pai, encontrando a melhor forma de estarmos juntos para manter a nossa fé, o nosso coração sempre queimando por Ti, Senhor. Pai, eu quero Te pedir por cada jovem, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, que nos livre, Senhor, dessa doença terrível que tem nos assolado, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Estabelece a saúde, Senhor, do Teu povo, meu Pai. Restaura, Senhor, restaura, Pai. É isso que nós Te pedimos, Senhor. E que nos dá uma semana agora, Pai, de alegria, Senhor, uma semana, Senhor, abençoada, meu Pai. Uma semana que mesmo diante das nossas lutas, mesmo que diante das nossas dificuldades, Senhor, a gente venha saber Te glorificar, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre o Teu povo, hoje e até o dia da Tua vinda. Amém. Amém. Tecla aí no chat. Amém, amém, amém. Valeu, galera. Deus abençoe vocês.